Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês e vamos trabalhar o quê? O último dos contos do livro Seminário dos Ratos, trabalhando justamente o conto que dá nome ao livro, que é Seminário dos Ratos, né? Uma obra crítica sobre o contexto, né? Principalmente o contexto repressor de uma política nacional ligada a repressão política no Brasil, né, a época do autoritarismo, né, do militarismo aqui instaurado, de todas as mazelas, tá, das torturas e tudo mais. Na verdade, sem aprofundar esses fatos, ela transforma uma metáfora, tá, de um encontro de chefes de Estado e de políticos para um jantar. Né? Então vamos ver como é que isso daí funciona de fato. Né? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Aí. Vamos lá. Síntese do conto. Vamos trabalhar com isso daí. Né? No conto Seminário dos Ratos, Lígia Fagundes Telles apresenta uma narrativa carregada de crítica social e ironia, abordando a hipocrisia das elites e o colapso de um sistema que ignora as necessidades da população. A história se passa em um grande casarão, onde ocorre um seminário importante, reunindo figuras influentes do governo e da sociedade. Enquanto a programação oficial do evento está em andamento, algo inesperado começa a acontecer. Estranhos ruídos vindos do subsolo despertam a inquietação de alguns presentes. O chefe das relações públicas, né, e o secretário do bem-estar discutem esses barulhos, na verdade, e o secretário, orgulhoso de sua audição apurada, relembra momentos históricos em que percebeu ameaças antes dos outros, né? Ou seja, antes que os outros percebessem tudo isso daí, né? Só um minuto, aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui, só fui ajeitar aqui o texto que ele estava deslocadinho, tá? No entanto, em meio à conversa, fica evidente a negligência com a realidade. Eles tratam a miséria da população e a presença de ratos nas cidades como problemas menores, sem a devida importância. Enquanto tentam manter as aparências, ignoram sinais evidentes de que algo muito mais grave está prestes a acontecer. Né? Quando você negligencia a realidade, você cria uma bomba que pode estourar a qualquer momento. Essa que é a brincadeira. A preocupação com o evento se sobrepõe às possíveis ameaças externas. O jantar luxuoso está sendo preparado com lagostas e vinhos importados, enquanto um jovem assessor se esforça para garantir que tudo esteja perfeito. No entanto, o barulho se intensifica e um cheiro estranho começa a se espalhar. A tensão cresce quando o telefone para de funcionar e os empregados desaparecem. A falta de comunicação com a presidência aumenta ainda mais a apreensão entre os presentes. Mas a prioridade continua sendo manter a ordem e a aparência de controle. O pânico se instala quando o cozinheiro-chefe invade a sala desesperado anunciando que os ratos tomaram a cozinha e devoraram a comida. Ninguém está preparado para lidar com a situação e o caos se espalha. Os convidados começam a perceber que os ratos não apenas consumiram os alimentos, mas também danificaram os carros, impossibilitando a fuga. A tentativa de minimizar o problema se mostra inútil diante da invasão massiva dos roedores, que avançam sem controle pelo casarão. O chefe das relações públicas, mesmo diante da catástrofe, tenta reorganizar o jantar e manter a aparência de normalidade. Contudo, a invasão se intensifica e atinge proporções assustadoras. Em meio ao desespero, ele decide se esconder dentro da geladeira, buscando escapar da destruição iminente. Ali permanece por um tempo indefinido.
ouvindo sons da devastadora infestação e sentindo medo paralisante da aniquilação. Quando finalmente sai de seu esconderijo, encontra o casarão completamente vazio. Não há mais móveis, cortinas ou sinais da opulência que antes caracterizava o ambiente. As paredes nuas e o silêncio mortal são as únicas coisas que restam. Desorientado, ele se dá conta que a estrutura que representava poder e controle fora totalmente consumida, restando apenas ruínas do que antes era um símbolo de status e segurança. Comeram todos. Em último ato de sobrevivência, ele foge para o campo, sem lembrar exatamente como conseguiu escapar. Ao se afastar, olha para trás e vê o casarão ainda iluminado, como se os ratos tivessem assumido o controle definitivamente local. Essa imagem final simboliza a queda de uma elite que por muito tempo ignorou os sinais da própria decadência, apenas para ser consumida pelo que tentou ocultar. Clarice Lispector utiliza a invasão dos ratos como uma metáfora da desorganização social e da corrupção que corrói as instituições. Os personagens representam a elite política e burocrática, preocupada apenas em manter aparências e usufruir de seus privilégios, enquanto problemas estruturais são ignorados até que seja tarde demais. A narrativa também carrega uma crítica à alienação das classes dominantes em relação ao sofrimento da população. O fato de os ratos serem tratados como uma questão menor, até que tomem conta do espaço, reforça a ideia de que a negligência e a omissão levam ao colapso. O conto expõe, de forma satírica e ao mesmo tempo angustiante, o destino de um sistema falido que se recusa a reconhecer sua própria fragilidade. No desfecho, o protagonista, apesar de sobreviver, não encontra redenção. Sua fuga representa não uma vitória, mas a constatação de que não há mais nada a ser salvo. A elite, que antes controlava tudo, agora está à mercê do próprio descaso. Seminário dos Ratos é um retrato impiedoso da hipocrisia social, mostrando que quando os problemas ignorados se acumulam, acabam por destruir até mesmo aqueles que acreditavam estar no controle. Olha só, que coisa fantástica esse texto, não é não? Um texto, obviamente, que a elite da época era intelectualmente incapaz, né, de aprofundar. Tá? Nada mudou. Agora vamos para a sequência cronológica, vamos ver o passo a passo disso. Primeiros preparativos para o seminário. Palácio do Governo, as autoridades se reúnem para um grande evento, o Seminário do Bem-Estar Público, olha só. A decoração luxuosa contrasta com os problemas sociais do país. Os funcionários se esforçam para garantir uma recepção impecável. Há uma sensação de desorganização e descaso por parte dos organizadores. A chegada dos convidados. Políticos, empresários e membros da elite começam a chegar ao evento. O protocolo busca manter as aparências de um governo competente. Entretanto, há um clima de tensão e os funcionários tentam resolver qualquer problema. O secretário do Bem-Estar Público e Privado se destaca entre os presentes. Primeiros sinais de anormalidade. Durante o evento, filhos estranhos começam a ser, filhos estranhos começam a ser ouvidos no casarão, ou seja, ruídos, né? Não filhos. O secretário, que se orgulha de sua audição aguçada, percebe barulhos naturais. O chefe de relações públicas desconfiou, investigou, mas não encontrou nada conclusivo. Tá? Suspeitas e negligência. O secretário menciona sua sensibilidade auditiva, relembrando momentos históricos em que observamos perigos antes dos outros. O chefe das relações públicas, cético, tenta explicar o barulho como algo irrelevante. Enquanto isso, uma conversa se desvia para temas políticos e sociais, ignorando os sinais de alerta. Discussão sobre o povo e os ratos. O secretário expressa desprezo pela ideia de povo, considerando uma abstração até que se torna um problema real. Né? Ele menciona que os ratos só são noticiados
quando atacam favelados e crianças. Né? Há um debate sobre soluções para a infestação, indicando-se aumento da presença de gatos, mas é lembrado que a população já os consome devido à fome. A população come os gatos, né? Essa é uma realidade que as pessoas não entendem. Né? Até uma referência, né, consumir os gatos, é uma referência feita à época da Revolução Francesa, né, quando houve extermínio dos ratos, porque a população passou a consumi-los, né, a comer, forma de sobrevivência. Tá bom? Preparação do jantar luxuoso. Enquanto os convidados aguardam o jantar, o chefe das relações públicas descreve o cardápio sofisticado. Ele se preocupa com a qualidade do vinho e opta por um importado chileno. O evento segue seu curso sem que a gravidade da situação seja percebida. Perfeito. Barulhos e tremores intensificam-se. O secretário sente vibrações no chão, que se intensificam até que o chefe das relações públicas também as percebe. O jovem funcionário corre para verificar a situação, tentando minimizar a preocupação do secretário. Há a sensação de que algo está prestes a acontecer, mas a negação persiste. A telefonia e comunicação cortadas. O diretor das classes conservadoras percebe que o telefone não funciona, aumentando a tensão. O jovem funcionário sugere tentar outra linha, mas descobre que todas são mudas. Fica evidente que algo grave está acontecendo, mas os presentes continuam tentando manter a compostura. O pânico na cozinha. O cozinheiro-chefe aparece esbaforido, relatando que os ratos invadiram a cozinha e comeram toda a comida. Ele descreve a cena de terror, uma multidão de ratos gigantes devorando tudo, deixando o ambiente completamente destruído. Em pânico, declara que não ficará mais no local. O colapso dos trabalhadores. Diante do ataque dos ratos, os trabalhadores fogem desesperados. Descobriu-se que todos os carros foram sabotados, os fios foram roídos, impossibilitando qualquer tentativa de fuga motorizada. A sensação de cerco e desamparo cresce entre os personagens. Olha que fantástico. O desespero do chefe das relações públicas. Ao perceber a gravidade da situação, o chefe tenta manter a calma, ordenando que se prepare um novo jantar com o que restou. Contudo, a ideia é revelada inviável, pois até os mantimentos enlatados estão comprometidos. Ele se vê sem alternativas e começa a perder a compostura. A invasão dos ratos, de repente, a casa inteira treme com um impacto brutal. As luzes se apagam e os ratos irrompem pelo teto, portas e janelas em uma onda avassaladora. Os guinchos e os olhos furados dos roedores tomam conta da escuridão. O caos se instala entre os que ainda estão no casarão. Né? Imagine que cena fantástica. O desespero do... Né? O desespero do jovem funcionário. Tentando escapar, o jovem foge para a cozinha, mas os ratos o cercam. Em meio ao desespero, ele se refugiou dentro da geladeira, improvisando um mecanismo para manter a porta levemente aberta, sem se expor a ataques. A tensão é máxima, né? Enquanto ele aguarda o desenrolar dos acontecimentos. Silêncio repentino. Após um período de intenso barulho e gritos de pavor, a casa mergulha em um silêncio assustador. O jovem funcionário dentro da geladeira não escuta mais os guinchos dos ratos nem os lamentos dos convidados. O medo de impedir de sair imediatamente, pois não sabe se os roedores ainda estão à espera. O amanhecer e a saída da geladeira. Depois de um tempo indefinido, o jovem funcionário cria coragem
para abrir a porta da geladeira e espiar o ambiente. Ele vê uma cozinha devastada, com restos de comida e móveis destruídos. Com passos cautelosos, sai e avança pelos corredores do casarão tentando entender o que aconteceu. O cenário de destruição. O salão principal está em ruínas, as cadeiras estão viradas, os restos do jantar espalhados pelo chão e as roupas dos convidados rasgadas. Não há sinal de luta ou resistência, apenas uma ausência sinistra dos participantes do seminário. O jovem sente um frio na espinha ao perceber que todos desapareceram, foram comidos, né? A ausência dos convidados. Andando pelos cômodos, ele confirma que o secretário, o chefe de relações públicas e os outros membros do governo não estão mais lá. O jovem se pergunta se fugiram ou se foram devorados. Ele tenta encontrar alguém vivo, mas apenas o rastro dos ratos permanece. Tá? A cidade permanece indiferente. Saindo do casarão, ele nota que a cidade segue sua rotina normalmente. O governo não emitiu nenhuma nota sobre o ocorrido e não há qualquer menção ao seminário nos jornais. Aparentemente, o evento foi apagado da memória pública, como se nunca tivesse acontecido. Adaptação ao novo domínio. O jovem funcionário percebe que os ratos agora dominaram o palácio e, possivelmente, outros setores da sociedade. Entretanto, nada parece ter mudado de fato no funcionamento do país. O sistema continua operando como antes, apenas sob novos gestores. Tá? A ironia final. O conto encerra-se com a reflexão implícita. Os ratos sempre estiveram ali, crescendo silenciosamente, enquanto as elites ignoravam os problemas do povo. No fim, a troca de poder não fez diferença, pois o ciclo de exploração e descaso apenas mudou de forma, ou seja, saem ratos, entram ratos. Não é incrível esse conto? E vamos lá, análise literária agora do Seminário dos Ratos. Então, primeiro, o contexto histórico-político. Né? O conto foi escrito durante a ditadura militar brasileira e faz uma crítica ácida ao governo autoritário. E já Fagundes Telles utiliza a metáfora dos ratos para expor a corrupção, a ineficiência e a indiferença das elites diante dos problemas sociais. A história reflete o medo da população e a sensação de impotência frente ao poder. Tá? A narrativa alegórica, o conto não se limita a uma denúncia política direta, mas utiliza uma narrativa alegórica. Os ratos simbolizam forças destrutivas que se acumulam silenciosamente até tomarem o controle. O seminário, que deveria discutir soluções para a praga, ironicamente se tornou vítima dela, reforçando a ideia de um sistema falho. Crítica à burocracia estatal. Os personagens governamentais são retratados como figuras incompetentes e despreocupadas com a realidade. O secretário do Bem-Estar Público e os demais funcionários estão mais específicos, estão mais focados em jantares luxuosos e conversas vazias do que em resolver o problema dos ratos. A sátira expõe a negligência das autoridades. A metáfora dos ratos. Os ratos representam tanto a população marginalizada quanto a corrupção que corrói as instituições. Enquanto os políticos ignoram a necessidade do povo, a ameaça cresce até se tornar incontrolável. No final, a invasão dos ratos pode ser interpretada como uma revolta voluntária contra a opressão. Era uma das possibilidades da época. O medo e a paranoia das elites. O secretário e outros membros do governo vivem em um estado de paranoia, sempre preocupados com conspirações e ameaças. O protagonista menciona seu ouvido apurado, que sempre detecta inimigos, mas ignora o verdadeiro problema. Isso simboliza a cegueira das autoridades diante do perigo real. Ironia e humor ácido, lógico. Né? A história é permeada por um humor sarcástico que expõe o absurdo da situação. O governo tenta realizar um evento para solucionar uma crise, mas ele mesmo se torna vítima da calamidade. O contraste entre a grandiosidade do seminário e a invasão dos ratos reforça a ironia central do conto. Óbvio, né? O colapso do sistema, a destruição do casamento, simboliza o colapso
da estrutura política e social. As elites que acreditavam estar protegidas são rapidamente aniquiladas quando a situação sai do controle, né? A destruição, não do casamento, né? Do casarão, a palavra aqui está errada, tá bom? A palavra está errada. Né? Vamos corrigir? Né? Vamos corrigir? É bacana. Olha aqui. Ó. Do casarão. Não é não? Pronto. Né? Pronto, tá. Resolvido. É fácil resolver esse tipo de problema. Tá? Então, vamos lá. A destruição do casarão simbolizará o colapso da estrutura política e social. As elites que acreditavam estar protegidas são rapidamente aniquiladas quando a situação sai do controle. O fato da cidade continuar funcionando normalmente sugere que o sistema apenas se reorganiza sob novas forças dominantes. Não adianta sair uma força dominante e entrar outra, né? Isso daí é mais uma alusão que é feita à Revolução Francesa. Derruba-se o governo, tá, real, né? Ou seja, a nobreza. Quem assume o poder é a burguesia, e essa mesma burguesia se torna corrupta, opressora da população. Né? Então, é o poder sendo questionado dentro desse contexto. Né? A indiferença da população. Tá? Fora do casarão, olha novamente ali, né? O casarão, né? O casamento. Vamos lá. O casarão. Falou assim, erro na hora de fazer a correção, né? Ou seja, o corretor faz isso daí, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Fora do casarão, a vida continua sem grandes mudanças, o que sugere que a sociedade está acostumada com crises e abusos. A passividade da população reflete um aspecto comum em regimes autoritários, onde os cidadãos preferem se adaptar em vez de resistir. É com isso que eles contam. Tá? O apagamento dos eventos, a ausência de registro sobre o que aconteceu no seminário, reforça a ideia de manipulação e censura, vejam bem. Como na ditadura, eventos incômodos podem ser simplesmente apagados da memória coletiva. A história sugere que uma elite continuará no poder independente das mudanças aparentes. Se houve censura, continua lá uma política de poder, né, de imposição sobre a população. A figura do jovem funcionário, né, o chefe das relações públicas, é um personagem ambíguo que transita entre a adesão ao sistema e a consciência da crise. Sua sobrevivência no final pode indicar que ele representa aqueles que conseguem se adaptar independentemente de quem esteja no poder. Tá nem aí, né? O simbolismo da comida. A fartura do jantar e o desaparecimento dos alimentos pelos ratos simbolizam a desigualdade social. Enquanto a elite se preocupa com vinhos importados e lagostas, a população passa fome. A invasão dos ratos pode ser interpretada como uma vingança simbólica contra essa injustiça. A sátira à corrupção, né, uma referência ao vinho de safra Pinochet, expõe a aliança entre governos autoritários da América Latina. Veja que interessante. Né? O conto sugere que os líderes compartilham os mesmos interesses e luxos, enquanto o povo sofre. Essa crítica à corrupção e ao elitismo permeia toda a narrativa. Interessante, né? O vinho de safra Pinochet, tá? Mostrando o ditador chileno. Uso do espaço narrativo. O casarão, onde ocorre o seminário, representa o centro do poder. Seu isolamento e decadência progressiva ao longo do conto refletem a fragilidade do governo. O fato de terminar vazio simboliza a destruição total da estrutura política que antes parecia impenetrável. A simbologia do silêncio final. Após o caos na invasão dos ratos, o silêncio na casa vazia sugere um novo regime instaurado. No entanto, nada indica que essa mudança trará melhorias. O ciclo de dominação e exploração apenas se repete agora sob outras formas. A crítica ao autoritarismo. O conto expõe
como os governos autoritários se preocupam mais com a manutenção do poder do que com o bem-estar da população sempre. Tá? A ineficiência das autoridades diante da crise reflete a incompetência do regime militar brasileiro, incapaz de lidar com problemas reais. É o que sempre se soube, né? A desconstrução do discurso oficial. Durante o conto, os políticos tentam minimizar a gravidade da situação, criando discursos vazios. Esse comportamento reflete como regimes opressores utilizam uma retórica para esconder falhas e manter a ilusão de controle. No entanto, a realidade sempre se impõe. A inutilidade da repressão. O secretário menciona que os subversivos são como ratos, mas ignora que o verdadeiro problema são os próprios ratos que infestam o seminário. Isso representa a ineficiência de regimes autoritários que reprimem opositores enquanto deixam problemas estruturais crescerem. A repressão não soluciona os verdadeiros desafios da sociedade. É isso, né? O tom pessimista do estágio, né? O conto não oferece uma solução ou redenção para os personagens. O sistema colapsa, mas nada sugere que algo melhor será colocado no lugar. Isso reforça a visão cíclica de poder e corrupção, em que apenas os agentes mudam, mas a exploração persiste. E a influência do realismo fantástico, né? Elementos exagerados como a infestação massiva ou maciça e a destruição repentina flertam com o realismo fantástico. Ligia Fagundes Telles utiliza esse recurso para intensificar a crítica, tornando a narrativa simbólica e envolvida de significado. A universalidade da crítica, né? Embora o ambiente do Brasil, o conto aborda temas universais como a corrupção e o autoritarismo e a alienação das elites. A metáfora dos ratos pode ser aplicada a diferentes contextos políticos, tornando a história relevante em diversas épocas. Não é fantástico? Um conto maravilhoso que merece o destaque dentro desse livro como um todo. Tá certo? Forte abraço a todos!